Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, aquele que digno é o Cordeiro de Deus, que nos concede a paz, aonde há perseverança. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo o seu Espírito. Bem-aventurados sois aqueles que estão sempre limpando o coração por meio do lavar da palavra que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, aonde odres novos e vinho novo ambos se conservam. Porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Assim, o odre velho já não tem finalidade nenhuma após se romper. O povo, quando habitava em tenda, eles utilizavam o odre velho que se rompia para o lugar onde se acendia o fogo, para cozer os alimentos, para não sujar a lona da tenda, onde o odre se enchia de foligem do fogo para não sujar a tenda, a única finalidade. Assim como sabemos que o odre, ainda que se rompa, e a palavra diz que é como ainda será lançado no fogo, aonde não se apaga, por não alcançar uma nova aliança daquele que é o elo da perfeição. Dois que proclamavam e havia expiação, o derramamento de sangue para a expiação da culpa dos pecados, aonde atualmente na nova aliança três proclamam: a água, o Espírito e o sangue carmesim, que faz a expiação pela culpa dos pecados, aonde a água, sendo a palavra, nos faz purificar e santificar, e o Espírito a nos conduzir nas veredas da sua justiça. Quando ali estava em momentos de densas trevas, aonde a palavra diz que no Getsêmani ele orava em espírito e suava como gotas de água e de sangue, três proclamando num só, naquele do qual, através do seu Espírito, somos unânimes com Deus único e verdadeiro, que se fez através de Cristo Jesus. Um corpo preparou, assim, quando ali no madeiro, aquele que já dizia: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. O renovo, o rebento de Jessé, aonde aquele que já dizia que derrubaria o templo terreno e levantaria a tenda caída de Davi em 3 dias. Aonde ali, quando ele disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, acumulando brasas sobre a moleira daqueles que estavam a o trair, assim como se multiplicou muitos os traidores. Recebe o meu espírito, e quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue, aonde, testificando, do qual testemunhamos, que três proclamam na terra, naquele que é único, Deus verdadeiro. Aonde no céu três proclamam: o sangue não herda o reino dos céus. No céu proclamam Deus Altíssimo, a palavra, sendo a palavra de Deus, Cristo Jesus e o Espírito, aonde estamos sempre em unidade através daquele que nos sustém e nos fortalece.
O batismo com o Espírito com fogo, quando se crê e recebe o batismo daquele do qual Deus nos atrai até Ele, enviando em nome de Jesus o seu Espírito com a ascensão de Cristo, do qual perseveramos uma unção válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados, e persevera sem retroceder dia após dia. O confessa de boca e demonstra pelo bom proceder que houve um entendimento, exercitando as boas obras e perseverando, aperfeiçoando a fé, aonde fé e obras de justiça caminham lado a lado. Aquele que para de produzir as obras, que não segue segundo o seu espírito, a sua fé é morta, é nula, podado por conta da incredulidade. Ele já dizia: vigiai com a incredulidade. João o Batista, aquele que ele disse foi o último dos profetas e grande no reino dos céus, permitiu ser influenciado pelos sacerdotes terrenos, batizando em seu nome, aqueles que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Fez discípulos para si e no momento ali de prisão se entregou à incredulidade. Aquele mesmo que o viu, o Espírito como que formato, como que de pomba repousar sobre ele, manda um dos seus discípulos, aquele mesmo que disse antes, após mim virá aquele que era antes de mim e vos batizará com Espírito e com fogo. Mas no momento ali de prisão, por conta de libertação, ele desfaleceu, quando manda um dos seus discípulos a perguntar àquele que tudo opera e executa: és tu que haveria de vir ou havemos de esperar outro? E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Por isso vigiai com a incredulidade, estejais firmes e constantes, orai e vigiai, meditai na palavra de Deus, que é Cristo Jesus, de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.